que eu sou testemunha disso. Para a gente ter fé, a gente também tem que acreditar na gente. A fé é em Deus, na gente, e enfim. E quando a gente abre-se para um novo, assim, para uma nova oportunidade que a gente quer criar, tal, a gente tem que dar o nosso passo, fazer a nossa parte, porque não adianta nós sonharmos e não tirarmos do papel ou não agirmos, tem que entrar em ação. E contando minha versão de empreendedora, como eu comecei, que comecei do zero, sem ter nenhum capital, sem nada, e desenvolvi meus negócios. E também eu tenho várias superações na área pessoal, na área de família, na área de, enfim, desenvolvimento como superação como pessoa. E eu gostaria de compartilhar tudo isso com pessoas, porque muitas vezes as pessoas, diante de um obstáculo, elas travam às vezes ou não sabem como ir. Mas você sempre tem coisas boas, você tem que começar a olhar para as coisas boas ao teu redor. Não focar nos problemas, nas dificuldades, mas focar nas soluções, nos problemas, nas coisas que tem boas ao teu redor, que as coisas começam a acontecer. Olá, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde ou boa noite, bom dia a todos. Novamente estamos junto com a Agência Prospera, onde a gente leva o nosso podcast até a sua empresa. Então, se você também quer levar um podcast para ter conteúdo na sua rede social ou organização da sua rede social, entre em contato conosco. Embaixo aqui terá o nosso link. E nossa convidada de hoje, super especial, uma pessoa guerreira, onde a gente entende que sonhos é realidade. Onde tem realidade, existem sonhos. Onde a gente trabalha pessoas por pessoas. A gente compra de pessoas, a gente vende de pessoas e a gente se relaciona com pessoas, né? Mas eu gostaria de desejar então as boas-vindas, dona Irene, e que contasse um pouquinho da sua linda e maravilhosa história de sonhos, de onde veio, né? E como chegou aqui em Balneário Camboriú, em uma cidade turística maravilhosa, onde que tem muitos empreendedores e nessa visão de mercado imobiliário também, nesses últimos anos que entrou então nessa nova atividade. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando de momentos, de histórias e parabenizando pelo trabalho de vocês também, de pensar em relacionamentos, porque realmente relacionamentos traz conexões, traz vendas, enfim, a gente se baseia a nossa vida em relacionamentos, muito bom. E hoje, né, coincidentemente, estamos aqui nesse momento compartilhando. Eu sou Irene Zwierkowski, sou natural do Paraná, nasci no interior do Paraná, faz 17 anos que eu estou em Balneário Camboriú, sou mãe de 4 filhos, formada em administração de empresas, com pós de gestão e desenvolvimento humano. Hoje eu atuo no mercado imobiliário, que é minha paixão, e também tenho outras empresas, agência de turismo e transportadora. Então, a gente divide o nosso tempo em fazer, mas a minha paixão, o que eu gosto é de cuidar de pessoas e gosto, então, por isso eu realizei os meus sonhos fazendo bons negócios e isso eu quero transmitir para as pessoas que querem fazer um bom negócio na compra de um imóvel, na compra de uma empresa, na compra de alguma coisa. E eu me realizo com as realizações das pessoas. Que maravilha! E nesse cenário de mãe, filhos e empresas, e o tempo para a pessoa? Onde que arranja? Arranja tempo? Arranja, porque a gente, inclusive, eu sou prova viva disso, né? Faço academia todos os dias, faço assim, então cuido de mim, pratico esportes também, então a gente acaba que a gente se organiza. Levanto cedo, é evidente. E com tudo isso, tenho meu tempo bem dividido, bem organizado para cada coisa. Que maravilha! E falando um pouquinho nesse cenário imobiliário,
que tem empreendimentos de altos padrões, né? Tem. É uma Dubai catarinense, né? Sim. Falando um pouquinho desse setor imobiliário e da imobiliária, ela é um segmento do quê? Só compra e venda ou é locações? Qual é essa parte específica da sua empresa imobiliária? Assim, qual é o segmento específico? Ela só faz compra e venda ou locações também? Para o pessoal também entender. Né? Sim, é mais vendas, compra e venda. Uhum. Porque a parte de locações, ela ainda não atua com locações, mas é com vendas mesmo, com compra e vendas, porque como eu não tenho uma equipe grande, o trabalho é bem enxuto, então o tempo de locações, ele demanda mais tempo e mais pessoas. Então, a minha especialidade é compra e venda mesmo. Até porque tem um atendimento personalizado. Personalizado. É por isso que eu faço questão de atender meu cliente, faço questão de acompanhar o negócio para ver se está tudo certinho, enfim, e daí a gente tem que estar, né? Sim. E quais são os níveis de cada empreendimento? São desde na planta, são já prontos, ou é só aquela compra e venda mais para o interior, assim, são mais direcionados para apartamento, casas, sítio, terrenos, ou é diversificado, dependendo da necessidade de cada cliente? Diversificado, eu atendo o meu cliente. O que ele precisa, eu busco mais uma consultoria, faço uma consultoria do que ele precisa. E em cima do que ele precisa, eu vendo, porque eu já vendi apartamentos na planta, já vendi apartamentos prontos, já vendi terrenos, terras, então empresas, o que o meu cliente precisa, eu busco. Que maravilha! E para ter também essa transparência de compra e venda, né? Para ter uma pessoa que atenda na personalidade, né? Que atende diretamente, existe também precisa de parcerias. Como é que você vê esse mercado imobiliário em um segmento de parcerias? Ela é importante ou ela é só individual? Para quem está começando agora também, como é que é esse cenário? O relacionamento com pessoas. Sim. Né? Importante, muito importante a parceria. Tanto que as minhas vendas surgiram através de parcerias. São poucos os que eu fiz especificamente direto para o cliente. Boa parte são com parcerias. E o relacionamento é muito importante. Eu sempre falo assim, até comentei com uma colega esses dias, que a gente começa a se relacionar com o nosso parceiro e ele já tem que atender bem a gente. Porque se ele atende bem a gente, ele vai atender bem o cliente, e se a gente se relaciona bem com eles, tá tudo certo. Agora tem parceiros que já é mais difícil de se relacionar. Então, o atendimento do próprio cliente dele começa com o relacionamento com o parceiro. É que nem a gente diz de um simples, não no segmento, mas de um simples vaga de emprego. Começa a primeira entrevista com um telefonema. A primeira entrevista é com uma mensagem, para ver se aquela pessoa vai atender e não. Sim. Então, é aquele primeiro contato, atender bem a pessoa, entender aquela pessoa, qual é a real necessidade para ter aquele atendimento personalizado. Sim, personalizado ali, já começa ali. Exato. E aí, tendo essas parcerias de empresas, né? Porque às vezes tem um cliente que é exigente, que queira de um alto padrão, ou talvez de um imóvel mais simples. Sim. Então tem que entender a necessidade dele. Ou até tem aquele cliente que quer investimento, ou aquele cliente que quer para moradia. Então tem que entender. E como a gente tem parceria com todas as construtoras da região aqui, eu tenho parceria com todas, a gente facilita esse leque de oportunidades que a gente pode estar oferecendo para o cliente. Que maravilha! E para as pessoas lhe encontrarem, para os investidores encontrarem você aqui em Balneário Camboriú, como é que elas fazem? Tem alguma rede social? Tem WhatsApp? Tem Instagram? Tem e-mail? Tem algum website? Como é que as pessoas conseguem localizar então a Irene aqui em Balneário Camboriú para ter também esse atendimento personalizado para encontrar o melhor imóvel para você e para sua família? Então, eu tenho a minha rede social, né, Irene Imóveis BC, que é onde eu me conecto também com as pessoas.
E os meus relacionamentos, as minhas vendas também vêm de parcerias, onde eu me relaciono com os meus parceiros, que é aí que eu falo a importância de fazer parcerias. E também eu faço divulgação, assim, campanhas de vendas de imóveis específicos. Aí nessas campanhas eu capto lead. E desses leads eu me relaciono, conheço as pessoas e ali acontece a venda. E dos meus relacionamentos pessoais, porque eu tenho bastante conhecimento, as pessoas também me conhecem, me respeitam, então elas já sabem da minha idoneidade, enfim, né? Eu acho que o ponto importante é transparência. Transparência. Negócios, né? Então, se você quer transparência, confiança, entre em contato com a Irene. Bem isso. Mas eu queria sair um pouquinho desse leque imobiliário agora, porque eu fiquei bastante satisfeito com as informações de ser uma gigante, né? De ser uma mulher gigante, no bom sentido, né, gente? Então, o que eu quero passar isso para vocês? Sonhe e sonhe alto. Vá em busca todo dia. Não desiste. E sonha. Tira aquele sonho do seu papel. Porque conectar pessoas é você sonhar. Quando você voa, alcança o sucesso, não é sozinho. É com um grupo de pessoas, com parcerias, com confiança. Então, está aberta também as novas parcerias, né? Sim, com certeza. Sim, aberto a novas parcerias. E eu tenho bastante produtos para oferecer para os meus parceiros. E além de ter esse segmento no ramo imobiliário aqui em Balneário Camboriú e toda a região, né? Sim. Que pode atender, tem outros segmentos também que investe, né? Então, gostaria que comentasse um pouquinho também se aquele cliente precisa de um espaço turístico, de um ingresso, precisa de um tour também, é feito também, tem uma agência dele. Então, eu gostaria de entender um pouquinho essa agência assim também. Eu tenho uma agência de viagens, ela fica no Shopping Atlântico. Ali eu atendo o turista que chega, eu cuido do turista, fornecendo todos os passeios da região, todos os ingressos, e levo eles para passear também, se eles querem sair daqui, ir para Blumenau, Pomerode, se eles querem ir para Florianópolis, enfim, se eles querem conhecer a região. Nas outras praias, evidente, a gente cuida dele. E além de vender os ingressos, aí a gente leva, e também a gente vende passagens aéreas, rodoviárias, então a gente atende nesse setor também. Fica ali no Shopping Atlântico. Que maravilha. E para as pessoas encontrarem, então, a agência, elas procuram no Shopping Atlântico? E tem algum website, algum contato de endereço de e-mail, de Instagram ou WhatsApp, para as pessoas também já chegar já com a sua passagem, já chegar com o seu roteiro pronto? Roteiro pronto, por quê? Porque você, comprando ali, você compra pelo mesmo preço da portaria do ingresso, você não tem, né? É o mesmo preço e você não enfrenta filas, você entra direto, você já se organiza seu horário, seu roteiro, aí você não perde tempo, aproveita bem mais o passeio. Então, e você encontra ali na Agência Gabriel Tour, .com.br, que é o site, e Gabriel Tour Viagens, @Gabriel Tour Viagens, o Instagram. Que maravilha! Então, além de você investir em balneário, ter um atendimento personalizado, ter uma confiança, ter transparente, né? Transparência no seu negócio, também você pode curtir Balneário Camboriú com agência, né? Sim. E acrescentando um pouquinho mais, eu fico muito feliz em saber que as pessoas não param, não desistem, as pessoas sonham, as pessoas querem crescer, as pessoas querem evoluir, as pessoas querem criar uma identidade, mas sempre com ética, transparência, confiança. Temos mais de uma empresa, então, para falar um pouquinho, que é uma empresa de encomendas. Encomendas. Então, como é que funciona também essa encomenda, né? Como é que é feita essa encomenda e como é que é esse translado? Que tipo de encomenda que as pessoas possam procurar? Porque aqui você encontra um pacote completo, então.
desde sua viagem, desde o seu imóvel e da sua encomenda. Então, encomendas ali, ela fica no terminal rodoviário de Balneário Camboriú, onde essa encomendas vai via ônibus, transporta daqui para a cidade onde desejada, todas as capitais, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, enfim, vai direto via ônibus, então ele é mais rápido que o Sedex, ele chega mais rápido e mais preciso ali, com mais precisão, confiança. E ali o atendimento ele é feito no balcão, a pessoa eu tanto envio essa mercadoria como eu recebo essa mercadoria de São Paulo. Então, por exemplo, se você quer que o outro dia de manhã uma mercadoria esteja em São Paulo, você pode ir até às 7 horas da noite, até às 19 horas, e lá que daí vai, e durante a noite, no outro dia de manhã, ela já está em São Paulo. É tudo rápido, preciso e com preço bom também. E seguro, que é o que mais importante. A sua encomenda chega segura. Chega sem danos, sem queda, sem extravio, sem nada. Sim. Então entre em contato com a Irene também. Sim. E eu gostaria, nesse cenário todo, gostaria de entender um pouquinho, porque quando a gente sonha, a gente tem medo, né? E com a sua experiência, com seu conhecimento de empreendedorismo, de conhecimento, de relacionamento, de conectar pessoas, de ver outros mercados, né? Sem contar o outro lado pessoal, que é o lado mãe, que é o lado mulher. Sim. Que às vezes procura achar um tempo para poder se dedicar às várias informações, porque a gente tem que estar sempre, diz que o empreendedor ele não tem férias. Não. Né? Ele procura ter as suas férias dentro do ambiente de trabalho, né? Então, para aquelas novas mulheres, para aquelas iniciantes, né? Para aquelas pessoas que sonham também, fica a mensagem para essas pessoas? Para elas não desistirem? Qual é a motivação para as outras mulheres? Até mesmo para criar esse relacionamento, ou até mesmo conhecer um pouquinho mais essa vida, né, de empreendedores. Então, qual é a mensagem que você deixa para as novas mulheres? Porque eu digo assim que a motivação, ela faz parte. Faz parte. Né? Mas às vezes tem pedras no caminho que a gente enfrenta. Tem os obstáculos. E esses obstáculos, é o momento de desistir? Então, para toda essa gama de informações, qual é a mensagem para essas mulheres que queiram crescer também, alcançar o sucesso? Qual é a dica, qual é a mensagem para essas mulheres? Eu sempre digo assim, sempre falo, né, nas minhas mensagens, que acredite em Deus e acredite em você, que dá tudo certo. Então, a fé, ela faz parte, porque eu sou testemunha disso. Para a gente ter fé, a gente também tem que acreditar na gente. A fé é em Deus, na gente, e enfim. E quando a gente abre-se para um novo, assim, para uma nova oportunidade que a gente quer criar, tal, a gente tem que dar o nosso passo, fazer a nossa parte, porque não adianta nós sonharmos e não tirarmos do papel ou não agirmos, tem que entrar em ação. E muitas vezes a gente acha que o momento não é aquele que a gente não está preparado, mas você tem que fazer dentro do teu alcance aquilo que tem que ser feito, que as portas vão se abrindo. Que eu sempre digo, né, dá o passo que Deus dá o chão. Então a gente tem que fazer dentro daquilo que a gente sabe, dentro da nossa capacidade, a nossa parte, não desistindo. Que aí as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo, e aí você vai ver que dá tudo certo. É lógico que vem os desafios. Os desafios, eles fazem parte do processo. Então, mas eu digo que quando você enfrenta os desafios, quando você vê, você passa por eles, você às vezes pensa, nossa, eu não acredito que eu tinha um potencial, que as coisas, que eu poderia ter passado por isso, porque hoje a gente, né, olhando para a história, a gente vê
que a capacidade que a gente tem de superação, de enfrentar os desafios é muito maior do que a gente imagina. Nós somos seres humanos, somos muito capacitados a enfrentar, a superar e a sonhar e a crescer, desenvolver como pessoas muito mais do que a gente imagina. Então, o nosso potencial é muito maior do que muitas vezes a gente pensa que é. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que entrar em ação para que as coisas aconteçam. Que maravilha, que linda mensagem. Fica a grande dica, né? Então, sonhe alto e tira do papel, porque quando a gente fala de papel, a gente escreve, né? Então, quando a gente escreve uma nova página, a gente escreve um novo livro, a gente escreve uma nova história, né? E aí eu sempre digo assim, no final desse livro, qual é o legado que você quer deixar aqui? Então, faça o melhor, faça o seu legado também aqui. Ou um novo livro também, uma nova página. Às vezes é difícil esquecer uma página, uma história, mas é fácil contar uma nova história. Né? Então, falando em história, falando em livros, vem uma novidade aí, Irene, de um novo livro, de uma escritora, de um lançamento. Ainda não podemos falar o lançamento de um livro, mas vem uma nova história. Eu gostaria de já ter essas informações em primeira mão, que além de ser empreendedora, além de ter vários segmentos e ainda a sua vida pessoal, sobra um tempinho para ser escritora. Então me conta um pouquinho qual é o livro que vai vir ali, qual é a história que vai vir aí dessa nova página. Então, eu decidi deixar minha história como um legado, como você falou, como meu propósito, e contando minha versão de empreendedora, como eu que comecei do zero, sem ter nenhum capital, sem nada, e desenvolvi meus negócios. E também eu tenho várias superações na área pessoal, na área de família, na área de, enfim, desenvolvimento como superação como pessoa. E eu gostaria de compartilhar tudo isso com pessoas, porque muitas vezes as pessoas, diante de um obstáculo, elas travam às vezes ou não sabem como ir. Mas você sempre tem coisas boas, você tem que começar a olhar para as coisas boas ao teu redor, não focar nos problemas, nas dificuldades, mas focar nas soluções, nos problemas, nas coisas que tem boas ao teu redor, que as coisas começam a acontecer. Então, eu tenho, assim, várias superações, vários cases em todas as áreas, e eu gostaria de compartilhar, e para as pessoas, principalmente para as mulheres, verem que elas são capazes de que eu criei meus 4 filhos sozinha, praticamente, dei faculdade, hoje eles são umas pessoas maravilhosas, eu tenho uma família muito linda com eles, e isso eu vejo que é capaz, as pessoas são capazes, as mulheres, e todo mundo é capaz. Que maravilha, que grande história, que grande legado, que grande livro. Faça você também da sua vida um grande legado, né? E uma história de sucesso. E temos mais ainda, a gente poderia ter o dia inteiro, temos mais aqui, temos a criação, né, mais para frente, de um grupo de mulheres, onde pode conectar mulheres, né? E em breve será, então, lançado essas novas informações para ter esse grupo de mulheres, fortalecer esse mercado e fortalecer ainda seus sonhos, né? Isso. Então, se você tem um sonho, você quer alcançar o sucesso, sonhe alto, que um dia você alcance. Acredite em você. Desejo, então, uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada.